Quero saudar a minha amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Saudar os meus irmãos que estão pela internet, em particular minha querida família, meu pai, minha mãe. Beijo para vocês que também estão nos assistindo, que o Senhor os abençoe. Meus irmãos, como sempre digo, é com temor e tremor que viemos ao altar do Senhor para trazer a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Há pouco, o pastor Luiz Januário me dizia: vá tranquilo, porque você já está treinado. É sempre como a primeira vez, pastor Luiz Januário. Mas eu tenho certeza de que o Senhor tem uma mensagem em especial, em particular, para o coração de cada um de nós. Por isso mesmo, querido, eu conto com a sua oração, com a sua intercessão, para que sejamos fiel naquilo que o Senhor já tem escolhido e determinado para transmitir aos nossos corações. Nos arredores da cidade de Samandag, e certamente eu estou pronunciando de forma incorreta, na atual Turquia, se encontram as ruínas do porto de Seleucia, na Antioquia de Síria. Mas há menos de 48 horas atrás, irmãos, exatamente nessa latitude e longitude onde eu me encontro, se erguia o majestoso porto de Seleucia da Piéria, na Antioquia. E aqui à minha esquerda, direita dos irmãos, era o pórtico de um porto majestoso. Atrás de mim, a cidade fortificada. E adiante de nós, as águas nem sempre plácidas do mar Mediterrâneo, onde se engrava o majestoso navio Ibis. Claro que o nome corre por conta e risco nosso. Eu estou falando, claro, os irmãos já devem ter percebido, eu estou falando das reminiscências tão gostosas dos dias de EBF que vivenciamos aqui na igreja. Que tempo maravilhoso, irmãos. Que bênção! Cerca de 288 crianças inscritas, 150 voluntários, e isso é extraordinário, irmãos, porque eu estou falando de tempo de trabalho. Embora sejam férias letivas, estamos a pleno vapor no nosso trabalho. Mais de 30 atores, irmãos, estiveram aqui para desempenhar os mais diferentes papéis e dar vida e dar graça às peças que apresentamos como mensagem à vida das crianças. Que tempo delicioso, quanta experiência. Tivemos criança que viajou 1000 quilômetros para estar conosco. Uma bênção. E quantos testemunhos. Quanta imagem forte, os irmãos já devem ter visto alguma coisa desse sentido, de crianças ajoelhadas aos prantos, quedadas diante do Senhor, tocadas pelo Espírito Santo. Que presença, irmãos. Eu dizia sempre nos ensaios para o grupo que atuava nos teatros, nós estamos em culto desde o momento inicial do ensaio, e assim era. Irmãos, tínhamos pretins, tínhamos adultos, tínhamos terceira idade, tínhamos para todos os gostos. E que interessante, o porto, o navio, e a marinheira apresentadora, gente. Me apaixonei mais, não tem jeito, né? Quem viu vai entender do que eu estou falando. Que mulher extraordinária, gente, aqui dirigindo toda essa embarcação da EBF, com o dom que Deus deu para ela. Aninha, que Deus continue te abençoando. E assim foi, irmãos, que nós tivemos a emocionante apresentação do apóstolo Paulo. Que revelação, Rony, que Deus te abençoe, né? O Rony que ficou todo acanhado, assim, não sei se pego esse papel, mas eu tenho faro, irmãos, é Deus que dá esse faro, né? E foi uma super revelação de apóstolo Paulo aqui. E assim tivemos cenas como a cena da emocionante despedida dos irmãos Lúcio de Cirene, Simão Níger, com a sua pesada cruz. Que lindo que era ver o Natan fazer o gesto da pesada cruz de Simeão Níger.
O Colasso de Herodes Antipas, que performance maravilhosa, irmãos, feita ali naquele momento da emocionante despedida de Paulo, quando a igreja o enviava para sua primeira viagem missionária. Assistimos aqui a apresentação do governador. O governador Sérgio Paulo esteve aqui, meus queridos, inclusive com direito a certas perturbações do pastor Elimas Jesus, que, pasmem, era o pastor Marcelo. Os irmãos não acreditariam vendo as imagens, mas está gravado, está registrado. Perfeito, irmãos, maravilhoso. E depois tivemos em Listra a cura de um deficiente. Que performance também, o irmão João da Wanda, como carinhosamente nós costumamos chamá-lo. Que performance maravilhosa, queridos. E agora Paulo e Barnabé são confundidos com Júpiter e com Mercúrio, e os pretinhos brilharam como povo aclamando aqueles dois apóstolos, e já tratamos de amarrar aquelas palavras de adoração a esses ídolos. Depois em Filipos, Lídia, a empresária bem-sucedida, comerciante de tintas e de tecidos coloridos, né, Ana Ruth? Que produziu uma camisa maravilhosa, toda colorida. Depois eu conto para vocês que era a mesma camisa do tratorista da UDBF de 2 anos atrás, mas ela confeccionou de forma maravilhosa. Meus irmãos, depois tivemos a performance da moça endemoniada. O que é aquilo? Convido os irmãos a observarem Paola. Eu não sei como é que eu posso descrever, uma espécie de Walking Dead contido. Eu não sei como é que eu poderia fazer. Tem que assistir. Fantástica aquela performance, com direito de a moça que andava com moedas de ouro, né? Era isso mesmo, né, Nelma? A Nelma era a senhora das moedas de ouro que a Paola adivinhava facilmente. E depois vem Demétrio com toda a sua agitação, acusando Paulo, a prisão de Paulo. Que momento triste. Eu acho que exageraram na surra, né, apóstolo Paulo? Acho que foram um pouquinho rigorosos na surra. Depois o naufrágio. Fantástico, meus irmãos. Que tempo maravilhoso. E a nossa fala hoje é o fechamento desse trabalho. Eu posso assegurar para os irmãos que a celebração do Natal é uma celebração importante para o nosso ministério. A celebração da Páscoa é uma celebração importante para o nosso ministério. Mas a EBF, garanto para os irmãos, que é por nós e pelas crianças, e mais por nós do que pelas crianças, muito esperada. Tanto assim, e tanto é verdade, que já estamos falando do agente 3.16 e o enigma do livro sagrado. Não percam. Vai ser maravilhoso. Muito bom, meus queridos, ainda com essas reminiscências e ainda sofrendo os empuxos das emoções da EBF, é que nós vamos trazer algo sobre a vida de Paulo. Nós vamos aprender, ou nós vamos apresentar 4 ensinamentos que a história de Paulo nos traz. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o conhecidíssimo versículo 16. Esse versículo era o versículo chave, era o versículo tema da EBF. Então nós vamos fazer um paralelo, assim como foi feito com as crianças. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E em seguida, no versículo 17, Paulo continua: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos orar, meus queridos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e nos próximos minutos, ó Pai, eu quero pedir que teu Santo Espírito tenha liberdade plena e absoluta, que o Senhor seja com a nossa boca, com nossos ouvidos, com o nosso coração, e que nós tenhamos liberdade vinda de Ti, Senhor, para nos apropriarmos da Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. A carta de Romanos, meus irmãos, e portanto essa passagem
de Romanos 1,16, foi escrita no tempo da terceira viagem missionária de Paulo. E eu preciso te dizer isso para que a gente entenda o contexto no qual Paulo diz essa palavra tão forte, porque eu não me envergonho do Evangelho. Quem sabe de forma pueril a gente pudesse pensar, ele devia estar no começo do ministério, nem sabia pelo que ia passar ainda, estava no entusiasmo inicial, acabaram de se converter. Isso é alegria de recém-convertido? Eu quero dizer para vocês que absolutamente não. O contexto aqui, meus irmãos, ele está em plena terceira viagem missionária, por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. Portanto, esse apóstolo já passou por muita coisa, ele já sofreu bastante, para que a gente dê muito valor a esta palavra, que as crianças repetiram todos os dias da EBF: eu não me envergonho do Evangelho. Que essa seja, meus queridos, a nossa palavra: eu não me envergonho do Evangelho. E Paulo então não se deixa intimidar pelos escárnios do mundo, Paulo não se deixa intimidar pelas dificuldades que então vem encontrando. Paulo enaltece o poder do Evangelho de Cristo, esse poder que é transformador, esse poder que é a alavanca da salvação. E já de pronto, meus queridos, nós deveríamos nos perguntar: e nós? E nós? Será que nós podemos dizer: eu também não me envergonho do Evangelho? Ou será que determinados círculos e circunstâncias é melhor que nem saibam que somos cristãos? É tempo de pensarmos nisso. Paulo relaciona o poder da palavra, declarando que por meio dela o Evangelho se manifesta, exercendo o seu papel de salvação, de instrumento de salvação. E é com esse status declaratório como pano de fundo, meus queridos, que eu quero de forma rápida, como o pastor Marcelo já nos disse, nós estamos com o tempo um pouquinho abreviado, mas é profundo que Deus quer nos transmitir hoje. Eu quero apresentar a vocês 4 ensinos, e eu quero dizer para vocês que 3 deles foram repetidos, cada um nos dias da EBF. Então o seu filho, o seu neto, recebeu esse mesmo ensino, na linguagem dele, contextualizada para o mundinho dele. A primeira verdade, o primeiro ensino é: quem não se envergonha do Evangelho, descobriu seu propósito de vida. Uau! Quem não se envergonha do Evangelho, descobriu o seu propósito de vida. É interessante, meus irmãos, que a gente pode dizer que o propósito de vida é um atributo que direciona a trajetória existencial dos homens a partir de crenças e valores. A nossa vida não deve ser uma vida a esmo. O mundo não é um resultado de um encontro fortuito a partir do caos, a partir do nada. O nosso mundo é resultado da mente criativa e pragmática do Senhor. Já parou para pensar nisso? O Senhor tem propósito, meus queridos. E que triste é a vida quando nós não descobrimos o nosso propósito. Cada um de nós tem um propósito específico. Deus nos criou para uma condição, para uma missão específica na nossa vida. Paulo descobriu esse propósito de vida, Paulo descobriu essa sua missão claramente. E eu vou mostrar isso para vocês. Quando o propósito de vida se descortina na nossa vida, isso é tão forte que se torna sinônimo da nossa própria identidade. Olha que interessante, o propósito de vida se coaduna, se amálgama com a nossa identidade. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Na nova versão transformadora, isso fica ainda mais claro. Vejam bem, eu,
Paulo, apóstolo. Perceba que a identidade vai se tornando sinonímia do propósito de vida. Percebam isso. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, mas pelo próprio Jesus Cristo. Ele entendeu, meus irmãos, que o propósito, desde o momento da sua criação, desde a sua formação aos pés de Gamaliel, era esse. E agora ele associa esse propósito com a sua própria identidade. Portanto, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Que coisa maravilhosa. Que exemplo, meus irmãos, que busca que nós deveríamos ter em relação ao encontro, ao discernimento do nosso propósito de vida. Que triste é a vida ao léu, a vida errante de alguém que não descobriu ainda o seu propósito de vida. Então nós precisamos nos perguntar: qual é o meu, qual é o seu propósito de vida? Se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor nos revelará. Como eu disse, há um propósito genérico que nos acomete, que nos envolve a todos, mas há um propósito específico, ele é seu. Deus espera de você. Você já imaginou se Paulo não tivesse sido sensível a esse propósito e não tivesse enfrentado os mais diferentes perigos, como ele mesmo conta, e ido pelo mundo da época afora? Será que o evangelho estaria hoje em nossas mãos? Será que nós conheceríamos? Certamente o conheceríamos, porque Deus, na sua misericórdia, mandaria outro. Mas que bom que Paulo foi sensível a esse chamado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a felicidade, e quem não quer ser feliz, na verdade, irmãos, a felicidade é o estado em que nos encontramos relativo à nossa proximidade em relação ao nosso propósito de vida. Felicidade não tem nada a ver com coisa material, não tem nada a ver com patrimônio, não tem nada a ver de onde você mora, qual é o seu estado, sua qualidade de vida. A felicidade é a proximidade, é o quão você foi assertivo em relação ao seu propósito de vida. Agora, como seremos felizes se nem ainda descobrimos o nosso propósito de vida? Kant, no livro Crítica da Razão Prática, escreveu assim: felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Nós devemos corrigir essa frase de Kant, e o final dela não é bem esse que Kant escreveu, mas o correto é dizer assim: felicidade é a condição do ser racional no mundo, nós homens, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo, de acordo com o desejo e vontade dele. Simples assim. Isso é felicidade, meus queridos. Então é urgente, é necessário, é imperativo que descubramos, que busquemos ao Senhor perguntando: Senhor, qual é o meu propósito de vida? Alguém disse que a missão pode variar continuamente, mas o propósito de vida é único. E isso é muito verdade. Que o Senhor nos ajude, meus queridos, a identificar o nosso propósito de vida. Que o Senhor nos ajude a fazer com que esse propósito de vida seja introjetado na nossa própria identidade. De forma que amanhã, quando alguém pergunte: quem é você? Eu sou aquele que estou fazendo isso ou aquilo no centro da vontade de Deus, porque esse é meu propósito de vida. A segunda verdade, meus queridos, e essa verdade também foi ensinada às nossas crianças: quem não se envergonha do Evangelho e o reconhece efetivamente como poder de Deus, o anuncia a todo o tempo. Essa verdade, ela foi anunciada para as crianças na linguagem delas, claro. Eu posso ser um missionáriozinho.
Mas é isso que eu acabei de dizer. Se eu não me envergonho do Evangelho de fato, e se eu o reconheço como poder de Deus, eu preciso anunciá-lo a todo o tempo. E Paulo, meus queridos, que coisa impressionante, não perdia tempo. E nós tentamos mostrar isso na nossa peça. Paulo embarcava e cumprimentava o comandante e dizia: que o Senhor seja o comandante da sua vida. Paulo ia para o imediato. Irmãos, as crianças aprenderam o que é imediato. O segundo homem na hierarquia naval, maravilhoso. Então ele chegava para o imediato e dizia: Jesus morreu por você. Até que o imediato se converteu. Paulo não perdia tempo. A cada encontro, a cada situação, lá nascia uma igreja. E isso está, mesmo não sendo registrado na Bíblia, está registrado pela tradição cristã. Nós precisamos ser imitadores de Paulo, como ele mesmo recomenda, meus irmãos. Porque o Senhor assim nos mandou, Atos 13, 47. Para que seja luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. E quando nós dissemos para as crianças que elas devem ser missionáriozinhos, e quando nós dizemos que nós precisamos anunciar a todo tempo a palavra de Deus, há que se fazer uma observação, meus queridos, não só de boca, mas muito mais de vida. O testemunho, já dizia alguém, fala muito mais alto do que a própria palavra. E a terceira reflexão então que vai nesse momento é: será que a nossa vida, será que o nosso portar, será que o nosso caminhar daquelas portas afora, de segunda a sábado, será que anunciam a palavra de Deus? Será que elas são comportamento e ato de quem realmente não se envergonha do Evangelho e anuncia como poder de Deus para a salvação de quem não conhece? Precisamos, meus queridos, refletir acerca disso. Não nos esqueçamos, queridos, e eu tenho muito tremor e temor quando me lembro disso, que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. O que teremos para apresentar? Não é um julgamento de salvação. Naquele dia Jesus dirá, ao ser chamado o nosso nome, Jesus dirá: esse é meu. Então a salvação está assegurada. Não é um julgamento de salvação, é um julgamento de obras. O que teremos feito dos nossos dias? O quanto fomos caminhos, ou pior ainda, descaminhos, infelizmente, das pessoas que não conhecem Jesus até Ele. Precisamos pensar nisso. A terceira mensagem, meus queridos: quem não se envergonha do Evangelho, não idolatra. Para as crianças, foi feita uma dinâmica que eu achei tão engraçadinha, meus irmãos. É assim: quem está sentado no trono do seu coração? E havia aqui um trono, e várias coisas foram postadas nesse trono: um videogame de última geração, uma bola, um celular, cédulas de dinheiro e assim por diante. Até que, ao se esvaziar o trono daquelas coisas todas, veio Jesus. Ele não compartilha lugar, ele esperou que fosse esvaziado e se assentou naquele trono. Meus irmãos, mais uma vez, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e nos perguntar: quem tem sido realmente o meu Deus? Será que eu posso dizer, como Salmo 119, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, não um dos deuses, o Deus? Será que nós podemos dizer: buscai primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas? A palavra de Deus nos traz tanta advertência sobre isso. 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Êxodo 20, 23, não fareis deuses, outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro. E aqui a gente pode contextualizar os nossos deuses de prata e hoje, nossos deuses hoje, pessoal, de prata e ouro, não são estatuetas, são os valores que erigimos
e colocamos de forma concorrente com o Senhor, e o Senhor não concorre com a sua glória com ninguém, com nada. Não tem jeito, não tem como compartilhar. Então essa terceira verdade nos deve levar a pensar: quem são? Quem tem sido os nossos deuses? Quem tem se assentado no trono do nosso coração, meus queridos? Precisamos pensar nisso. E finalmente, queridos, uma quarta verdade, um quarto ensino, do qual eu gosto muito e muito me fala ao coração: quem não se envergonha do Evangelho está sempre satisfeito. Já viram como nós somos insatisfeitos crônicos? O povinho, perdão por falar assim, gente, o povinho insatisfeito é o crente. Quer ver um termômetro disso? Começa a observar as orações. 90% de pedido, 10% de agradecimento. Ou eu estou errado? Essa é a nossa insatisfação crônica. Quem não se envergonha do Evangelho está sempre satisfeito. Paulo, em Filipenses 4, nos versículos 11 a 3, diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, também sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes, irmãos, nós nos abatemos, entristecemos, nos emburramos com Deus, não é verdade? Porque não temos isso ou aquilo, porque Ele não deu isso ou aquilo. A ideia etimológica da palavra satisfeito é bola cheia, e insatisfeito é bola murcha. Isso tem tudo a ver com o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor, porque Ele é meu pastor, nada me falta. Isso é que é plenitude, é Ele que enche. Então o objeto do enchimento está errado. Nós queremos nos apropriar das coisas e pedimos coisas e bênçãos ao Senhor para nos sentirmos cheios. Logo, se não tiver bênção, estamos vazios, estamos insatisfeitos. E sabe o que mais? Murmuramos. Nós precisamos estar satisfeitos, porque aconteça o que acontecer, Ele é tudo em nós e por nós. Amém? Meus queridos, essas 4 verdades precisam estar introjetadas em nosso coração. Essas 4 verdades precisam fazer parte da nossa realidade cristã. Paulo, com a sua trajetória tão vibrante, tão cheia de emoções, tão cheia de peripécias, tão cheia de dificuldades, tão cheia de alto e baixo, ao mesmo tempo que ele estava bem, daqui a pouco já estava preso, apanhando, açoitado. Paulo nos traz essas 4 preciosíssimas lições, meus irmãos. Aprendamos com a vida de Paulo, para que a gente possa dizer, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo agora está bem próximo da sua morte, ele está próximo da sua partida, ele sente isso, e ele escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Sabe o que é a carreira? É aquele trajeto, aquela proposta do propósito de vida. É isso que ele está nos dizendo. Eu entendi o propósito de vida, e não apenas entendi, quanto apropriei-me dele e fiz dele a minha identidade, mas não apenas isso, eu caminhei por esse caminho, e agora eu estou no final do caminho. E porque eu estou no final do caminho, e porque eu guardei a fé, desde agora a coroa de justiça está guardada pelo Senhor, me está guardada pelo Senhor, justo juiz, que me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas para todos os que amam a sua vinda. Não somente a mim, apóstolo Paulo dizendo, mas para a Igreja Batista Ágape, que ama e anseia a volta do Senhor. Aleluia! Essa é a nossa esperança, meus irmãos.
Essa é a nossa esperança, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, que nós possamos nos apropriar dessas verdades que tão profundamente nos falam ao coração, que o Senhor possa nos esclarecer quanto ao nosso propósito de vida, que o Senhor faça de nós evangelistas e evangelizadores com a vida e com a fala, a tempo e fora de tempo, por onde quer que o Senhor nos leve, qualquer que seja a circunstância, que jamais outro se assente no trono do nosso coração, que não o Senhor. E que nós sejamos sempre satisfeitos, e por estarmos satisfeitos, sejamos gratos a Deus.